Diz a lenda que na Vila Cochou, há muito tempo atrás, foi travada uma batalha incessante e desafiadora. Os homens e mulheres se reuniram para expulsar de suas terras as almas vagantes que a assombravam. Aqui diz: ao sair da vila, uma alma maligna é convidada a tomar seu lugar e continuar a viver na vila em sua ausência. Sinto um desconforto, um toque cadavérico percorre meu corpo. Sinto como se um amontoado de formigas rapidamente subisse por minhas costas. Meu corpo se enrijece e relaxa. Os pelos de meu braço levantam rapidamente e se abaixam em instantes. Para, Mar, já chega desse livro. Meus pais viajaram pela manhã, não quero ficar ouvindo essas histórias. Calma, Lyria, é apenas uma história. E por mais que ela seja um espírito ruim, ela assume sua forma, cheiro, gostos, costumes. Basicamente, uma sósia perfeita, que aos poucos ganha poder até chegar à sua forma mais poderosa e começar a ceifar a vida daqueles que a pessoa mais ama. Porém, se a pessoa trocada voltar antes da criatura ficar com força total, o mal é ceifado instantaneamente. Haviam anciões que no passado cuidavam desses casos, e por conta da chegada do novo clero, foi-se proibido exercer a antiga religião. Agora estamos às mãos de nossas próprias sortes. Desconfie de quem você ama, desconfie de quem você acha que conhece. Olhe bem no fundo dos olhos da pessoa e diga: Koshoshini Kimashita. Essa frase pode parecer boba a princípio, porém, quando um espírito maligno toma a forma de alguém, ele quer alguma coisa. Sempre que algum deles vem à Terra, eles querem algo, e você pode tentar negociar, antes que ele reúna forças para tomar tudo à força. Se essa frase funciona mesmo, por que todo mundo não sai por aí perguntando: acha os espíritos e nos livramos deles? Deve ter algo sobre aqui no livro, deixa eu dar uma olhada. A frase de negociação deve ser feita apenas pelos parentes mais próximos da sósia, pois, por se tratar de um dialeto, a frase tem um efeito contrário quando não conhecemos a pessoa, e se dita, pode ser interpretada como uma oferenda e não uma negociação. Bom, na minha visão parece bobagem, mas devemos evitar, vai que é verdade. Engulo em seco. Minha garganta parece amarrada com arames. Cada linha que ela lia no livro me faltava mais ar. Estava me sentindo sufocada pela sensação de vazio que enchia meu interior. Bom, eu não vou pagar para ver, Marta. Minha família sempre dizia que não devemos brincar com as tradições e nem fazer descaso de ninguém do passado. Marta, você está mexendo nas coisas da sua avó de novo? Não, mãe. Me ajudem a guardar os livros, diz Marta em sussurro. As palavras da mãe de Marta batem em meus ouvidos e parecem me puxar de volta à vida. O som do livro sendo fechado desata minha garganta. Posso finalmente respirar novamente. Respiro fundo. O cheiro do porão é um misto de mofo e pó, com uma mistura de papel velho, porém úmido. No ar pairava um leve cheiro de ferrugem e brasa. A madeira nas prateleiras estavam começando a criar líquens e alguns livros estavam empilhados há tanto tempo que sua textura lembrava um pouco de mofo com poeira. Ao passar a mão, senti essa sensação de um veludo úmido e empoeirado. No centro do porão existia um enorme tapete radial frente a uma pequena lareira e duas grandes poltronas. Poltronas essas que estavam bem batidas. O couro já estava muito gasto e a parte de trás das cadeiras estavam levemente mofadas. As paredes eram todas de pedras sobrepostas, com filetes de líquens que pareciam segurar a casa toda. Em meio à sala, há um arco radial que lembra uma espécie de porta, ou portal, com alguns quadros pendurados e pequenos suportes onde há ceras antigas de vela dependuradas. Após organizar tudo, tomamos rumo porão afora. Marta e Matilda foram na frente e, colada nelas, eu subi as escadas. Ao passo que saíamos do porão, ele parecia querer me puxar de volta. Com a garganta apertada, dou passos rápidos em direção ao corredor de Marta. Aí estão vocês, meninas. Querem passar a noite aqui hoje? Vocês ficaram lá embaixo até tarde. Olho pro relógio de parede e ele marca as 21h37. Muito obrigado, Dona Rose.
A gente vai ficar bem. Vamos juntas pra minha casa. A Lyra vai dormir lá hoje. Os pais dela estão viajando. Isso! Digo no susto. Meus olhos correm do relógio para Dona Rose. Muito obrigado, Dona Rose. Vou ficar na casa de Matilda hoje. Tudo bem, tome cuidado na rua. Se alguém suspeito se aproximar de vocês, corram sem olhar para trás e não deem ouvidos, independente do que falem. Nesse momento, meu coração deu uma palpitada. Senti uma sensação ruim. Meu corpo deu uma leve estremecida, mas voltei a mim rapidamente. Saímos então da casa de Matilda. Eu, olhando para baixo, vi apenas meus pés chutando pequenos montes de areia, que gradativamente foram virando pequenos montes de folhas em meio à grama. Já Matilda parecia forte, não temia as histórias, muito menos a noite. Me sentia mais segura na presença dela. Ao passo que íamos nos afastando da casa de Marta, o clima foi ficando cada vez mais denso e frio. A casa de Marta ficava um pouco afastada da cidade. Então estávamos agora em meio a uma pequena floresta de eucaliptos. Folhas mortas cobriam o solo. A grama era quase imperceptível. Seguimos em uma estrada longa e estreita. Estrada essa cercada por eucaliptos, tão altos que tapavam a luz da própria lua. Tentando olhar para o topo fazia eu perder o ar, de tão altos e sufocantes que eles eram. A estrada parecia ser esmagada por sua quantidade. A névoa era espessa e tátil. Dava para sentir em meu rosto pequenas nuvens gélidas me tocando e acariciando de leve minhas bochechas. O frio não era intenso, porém dava um leve formigamento. Os corvos cachoavam aos montes, cada um de seus gritos martelava minha mente. Minha garganta entalava o ar e a saliva. Minhas entranhas estremeciam de leve. Minhas pernas pesavam e me esforçava para acompanhar Matilda, que andava leve. Na saída da floresta, chegávamos a um parque. Nele havia um exuberante e gigante lago. Haviam uns patos boiando sobre ele. Circundando o parque e indo rumo à cidade, havia uma pista de caminhada. Também há um pequeno parquinho infantil, que de dia parecia bonitinho e, com a névoa da noite, parece comportar espíritos ancestrais. O vento balançava de leve os balanços que faziam rangidos agudos e desconfortáveis ao ouvido. A lua refletia no lago e seu reflexo parecia querer fugir de volta aos céus. Seguindo a pista, alguns postes faziam sua iluminação. Foi quando Matilda sussurra: Lyra, acho que estou vendo alguém apoiado naquela árvore ali. Onde? Ali. Matilda aponta o dedo em direção a uma árvore que estava a uns 3 postes de distância. Uma silhueta encostada em uma árvore. Árvore essa que estava localizada bem na penumbra entre 2 postes. Meu corpo gela e não consigo sequer engolir em seco. Meus pulmões parecem querer correr na minha frente e brigam por espaço com meu coração, que palpita forte. Sinto um leve suor frio escorrer por minha nuca e aperto forte a mão de Matilda. Matilda, vamos dar a volta? Dar a volta por onde, Lyra? Prefere voltar para a floresta? Vamos passar bem rápido. Se ouvirmos algo, saímos correndo o mais rápido que conseguirmos. Aperto forte a mão de Matilda, que parece se ancorar à minha. Fixo os olhos na silhueta. Não aparenta fazer sequer um movimento. A cada passo, em direção à sombra, pesava meia tonelada. O único som que adentrava meus ouvidos era os passos esmagando folhas e pequenos galhos pelo caminho. O vento passava por mim e meu corpo queria ir embora com ele. Minhas pernas não queriam continuar nessa direção. Percebo que a luz da lua aos poucos fora sumindo. Uma nuvem bem grande a tapou. Os postes faziam um chiado que aumentava a cada passo. Meus ouvidos estavam lutando contra os sons na medida que nos aproximávamos da sombra. Passamos então pelo poste, chegando ao início da penumbra. Fronte à silhueta, notei algo estranho. Ele estava totalmente estático. Não conseguia notar sequer o movimento de sua respiração. Seus olhos estavam estalados, fixos na floresta. Som algum era emitido. Parecia uma mancha no espaço, com olhos brilhantes e amarelos. Uma leve vermelhidão envolvia o globo. Ao passo que ultrapassávamos o bicho,
O ar foi ficando mais leve, minha garganta se desamarrava e meus passos pesados foram ficando mais leves. Então, os olhos estáticos viram rapidamente para a nossa direção. Sinto golpear meu peito, respiro mais rápido e então um som quebra o chiado e preenche nossos ouvidos. Co, co. Sinto um aperto mais forte em minha mão e escuto. Corre, Lyra, corre! Minhas pernas ganharam uma força que eu nem sabia que tinha. Segurando a mão de Matilda, corri sem pestanejar ou olhar para trás. O véu da escuridão era rasgado em meu peito. De tempos em tempos, a luz dos postes batia em nossos rostos. Cerca de 10 minutos de corrida intensa se passaram e finalmente chegamos à casa de Matilda. Minhas pernas formigavam um pouco, o sangue quente corria por todo o meu corpo, meu pulmão enchia e esvaziava rapidamente. Mas finalmente sinto que estou segura. A casa de Matilda é bem simples em comparação à extravagante casa de Marta. Mãe, cheguei! Eu trouxe a Lyra também, tá? A casa de Matilda era mediana em tamanho. As paredes internas, em sua maioria, caramelo. Sua mãe aparenta gostar muito de plantas e flores, então, pelos corredores há alguns vasos de hortênsias e algumas samambaias. Na sala inicial, à esquerda, há uma sala de TV, com 3 poltronas voltadas para o televisor antigo, em formato de V. Entre eles, um tapete bem marcante, com uma cor roxa muito forte e detalhes tribais. Acima do tapete, uma mesinha de centro, redonda, de vidro, com um pequeno vaso com uma hortênsia roxa azulada. Uma janela bem grande é coberta por cortinas azuis claras e em suas extremidades há vasos com alguns cactos. À direita, dava na cozinha, uma cozinha moderna, mas sem muitas regalias. O que mais chamava a atenção era a parede em frente ao fogão, que tinha algumas fotografias da família de Matilda. Embaixo de cada uma das fotos havia uma flor diferente. Em frente às fotos de Dona Diana haviam hortênsias. Frente às fotos de Matilda, pequenos bonsais, e em frente às fotos do Sr. Jorge, alguns cactos pequenos. Andando lentamente pelo corredor, o cheiro era incrível. A casa tinha uma brisa leve que percorria as janelas e as flores deixavam um ar leve e cheio de vida. Um aroma adocicado e intenso emanava de todos os lados. Subimos as escadas, cada passo tirava de mim o peso do susto. O clima estava muito leve aqui dentro, e o cheiro de jardim era maravilhoso. Chegando ao quarto de Matilda, reparei um cenário amigável e confortável. Uma janela com um topo radial terminava em bordas retas e descia até próximo ao chão, onde se encontravam um suporte que estavam ostentando alguns ursos de pelúcia. À esquerda, um guarda-roupas bem antigo e grande, feito de madeira maciça, sem nenhuma tintura, apenas envernizado. À direita, uma cama de solteiro, feito da mesma madeira. Ao lado da cama, uma pequena escrivaninha de madeira e umas prateleiras com alguns vasos pequenos de plantas, livros e brinquedos que aparentavam não ser utilizados há séculos. Sua casa está como sempre, Matilda. Os corredores têm cheiro de natureza. Seu quarto tem um aroma um pouco mais fraco, que me lembra um pouco uma floresta após uma leve chuva ao final da tarde. Quando fecho os olhos e respiro fundo, parece que estou ao lado de um rio calmo em uma floresta bem quieta e aconchegante. Sério? Eu acho que como já vivo aqui há 15 anos, não noto muito essas diferenças de cheiros. Para mim, tem sempre o mesmo cheiro de casa. Para você deve ser normal. Mas enfim, onde eu vou passar a noite hoje? Olhando em volta, não noto nenhum colchão extra ou cama adicional. Ah, é verdade, o quarto de hóspedes. Vamos lá ver se minha mãe já preparou o quarto ou teremos que arrumá-lo. Saindo do quarto, noto que algo incomoda Matilda. Ela mexe um pouco o nariz, olha para os lados, parece procurar por algo. Vejo ela respirando fundo e olhando para um dos vasos de planta. Lyra, está sentindo esse cheiro? Que cheiro, Matilda? Não, deixa. Pensei ter sentido um cheiro diferente no corredor. A porta do quarto de hóspedes era exatamente a mesma que a do quarto anterior, com um único detalhe diferente. Essa porta tinha um adorno. Um pequeno cipó pendurava do topo da porta, até mais ou menos o meio da porta, onde estava segurando uma coroa de flores. Uma pequena e elegante coroa de flores. Algumas flores brancas e amarelas, que eu não sabia os nomes, faziam sua circunferência. Ao abrir a porta, estava tudo em seu lugar.
Uma cama simples de solteiro à direita. A cama estava com um lençol e um travesseiro. Um pequeno guarda-roupas que ficava de frente à porta. Nele havia um enorme espelho. Espelho esse que preenchia a porta central do guarda-roupas inteira. À esquerda, uma janela mediana, do mesmo formato que havia no quarto de Matilda, e um tapete retangular pequeno ao lado da cama. Matilda bate a mão no interruptor. Ouvimos um barulho de estática, pequenos estalos e nada da luz acender. Na segunda tentativa, ouvimos novamente os estalos, porém dessa vez a luz acende, oscila algumas vezes e estabiliza. Faz tempo que não temos visitas, vamos ver se está tudo certinho. O espelho refletia parcialmente a porta de entrada do quarto e parcialmente a cama de hóspedes. O quarto cheirava a rosas, mas não aparentava ter nenhum vaso nele. Assim que a luz estabilizou, entramos no quarto a fim de checar se estava tudo certo. Matilda foi na frente e já foi direto em direção ao guarda-roupas. Vou ver se tem algum cobertor aqui no guarda-roupas. O guarda-roupas fazia um som excruciante, lembrava um gato sendo esmagado e gritando por sua vida. O espelho aparentava estar errado. Ao passo que Matilda o abria, tive a sensação de ter visto um vulto passando pelo corredor. Dou um passo mais adiante e olho para o corredor desconfiada. Não escuto nada. Então respiro fundo. É só minha imaginação. Vazio. Lyra, espere aqui rapidinho. Vou na lavanderia pegar um cobertor para você. Vai abrindo a janela um pouquinho. O cheiro desse quarto está muito pesado. Eu escuto atentamente as palavras de Matilda e não me oponho. Ela vai para a lavanderia e pouco a pouco vou deixando de escutar os passos pelo corredor de madeira. Vou em direção à janela e tento abri-la. Faço toda a força do mundo e ela nem mexe. Checo a tranca e está destrancada. Está emperrada, digo em sussurro. Começo a ouvir os passos voltando, bem de longe. Estavam tão longes que nem pareciam estar vindo da escada. Os passos foram tomando forma. Dava para ouvir mais claramente agora. Eram vazios. Faziam a madeira ranger de forma aguda e contrapunham com um rangido mais grave e arrastado. Não parece a Matilda, pensei. Ao passo que o tempo foi passando, os passos ficaram mais altos e intensos. Meu coração começou a bater mais forte e minha garganta a secar. Minha respiração ficou mais forte e, em um impulso de desespero, eu corro em direção ao corredor para fechar a porta. Mas o movimento é barrado por uma mão. Uma mão segura a porta, quase fechada. Era grossa e peluda. E então escuto uma voz familiar. Olá? Seu Jorge? Lyra? Que susto, achei que alguém tivesse invadido a casa. Ah, não invadi não. Eu estava tentando abrir a janela um pouco para ventilar o quarto. Mas ela aparenta estar emperrada. Quer ajuda para tentar abri-la? Claro, entre, por favor. Abro a porta e saio da frente para que seu Jorge possa entrar. Ele vai em direção à janela, mas parece ter algo estranho no modo em que ele está se movendo. Ele se mexe de forma estática. Parece que uma de suas pernas fora substituída há pouco por uma rocha, e ele anda mancando e arrastando uma de suas pernas. Ele chega à janela, consegue abri-la sem esforço algum, e para estático, diante ao luar, olhando para fora. Ele diz: a lua está bonita hoje. E respira fundo. Sinto. Isso me deixa em êxtase. Faz anos que não vejo um luar tão belo. Caminhar sobre a luz da lua é revigorante. Fico parada, sem entender o que sinto, apenas olhando para a cena e escutando o que ele tem a dizer. Fiquei parada perto da porta, pronta para correr caso precise. A sombra dele parecia estranha. Parecia um bípede alto e esguio, totalmente retorcido, braços finos e longos. A sombra ostentava 3 deles. Fecho os olhos com força, achando que estou imaginando coisas, e ao abrir, vejo Jorge lentamente se virando em minha direção. Em sua face foi se esculpindo um sorriso desumano, tão longo quanto cabia em seu rosto. Sorriso esse que era impossível um ser humano sustentar. Seu rosto parecia ter sido esticado e seus olhos estavam arredondados e amarelos. Em volta deles, uma maquiagem preta intensa escondia as olheiras quase cadavéricas que seguravam os globos amarelos.
Ele começa então a vir em minha direção. Meu corpo trava. Um nó se dispõe na boca do meu estômago e prende firme minha respiração. Meu coração começa a acelerar de forma aleatória e minha respiração cerra minhas vias nasais. Seus passos estavam diferentes. Uma pisada forte e pesada e uma arrastada e estridente. Meus olhos tremiam um pouco e o mundo parecia balançar de leve. Cada passo pendia minha vista para um lado. Aqueles olhos amarelos, fixos em mim, me hipnotizavam. Não conseguia tirar os olhos dele e nem encontrava forças para correr ou gritar. Ao passo que ele deixou de ser iluminado pela lua, ele parecia normal agora. Olhos normais de ser humano, passos normais. Ele continua vindo em minha direção com um sorriso gentil e a centímetros do meu rosto diz: "Sente-se melhor agora, Lyra." "Senhor Jorge, o senhor está me assustando." Seguro minhas mãos perto ao meu peito e encolho um pouco meu queixo em direção ao mesmo. Meus ombros se apertam. Ele se apoia na parede atrás de mim e com os olhos fixos a mim diz: "Não precisa ficar com medo, menina. Eu jamais lhe faria mal algum." Diz Jorge, me olhando fixamente, com seus olhos castanhos e arregalados. Fecho os olhos e sinto a respiração saindo de cima de mim e passos pesados se direcionando rumo às escadas. Mais longe e mais longe. Quando quase que imperceptíveis os sons, sinto um toque gélido e rápido em meu cotovelo. "Ah! Sai!" Grito com toda a minha força. Meus pulmões desatam a gritar de maneira súbita. "Lyra, sou eu. Calma, o que aconteceu?" "Você está pálida e meio gelada também." Por que sua mão está gelada, Matilda?" "Eu trouxe suco. Aproveitei que passei pela cozinha e trouxe algumas coisas para nós comermos." A janela está aberta." Aponto rumo à janela enquanto meu coração volta ao normal. "Você conseguiu. Eu sabia que você daria conta." Foi o seu pai." Respondo pausadamente, junto à minha respiração se estabilizando. "Que história é essa, Lyra? Como assim, meu pai?" Os olhos de Matilda se arregalam. Sua garganta trava e ela fixa seus olhos em mim. "Meu pai está viajando. Saiu hoje à tarde." Sinto como se uma facada golpeasse meu peito. Impossível. Eu o vi há pouco. Ele estava aqui, abriu a janela, olhou para a lua e... "E o que, Lyra? Me conta." Ele não estava falando coisa com coisa. Falou algo sobre a lua e... Nesse momento, minha fala é cortada por um golpe sonoro que vem da escada. Mais uma vez, os passos. E dessa vez, Matilda os ouve também. Passos pesados, ocos e graves, seguidos de um arrasto de algo pesado. Vindo novamente em direção ao quarto. Matilda corre em direção ao corredor, bate a porta com toda a força que lhe resta e tranca a porta. Senta-se ao chão encostada na mesma. Seu rosto estava assustado, olhos arregalados, seu peito pulsava mais rápido e seus lábios estavam murchos e trêmulos. Os passos ficam mais pesados e Matilda vem em minha direção e me abraça forte. Escuto um baixo choramingo e sinto em meu peito algo o molhando de leve. Juntas vamos nos afastando a passos tímidos e cautelosos da porta. A porta parece crescer à medida que os passos se aproximam. Passo a passo, a porta cresce e nos afastamos mais e mais, até o momento que chegamos frente à janela. A luz da lua nos ilumina, uma brisa leve e gélida nos acaricia. Sinto como se estivesse sendo abraçada pela neve em um inverno intenso. Engulo em seco e respiro fundo. O som cessa. Olhando para a porta, dá para ver a sombra parada, frente à mesma. Ela lembra a de um ser humano, porém uma das pernas é desproporcionalmente mais grossa que a outra. Um silêncio sepulcral recai sobre o quarto. Meu coração pulsa forte e consigo sentir o de Matilda também. Nossas respirações estavam desrítmicas e aceleradas. Então o silêncio é brutalmente quebrado. As batidas se intensificam e ao longe temos a sensação de estarmos sendo chamadas. "Matilda!" Uma voz ao longe vai se intensificando e tomando forma.
Foi então que sinto o abraço sendo desfeito. Matilda olha para mim e acena com a cabeça positivamente. Se vira e corre em direção à porta. Ela abruptamente abre a porta e grita: Kosho Shini Kimashita, ao passo que parece ser golpeada por uma barreira invisível e se aperta como forma de proteção. Matilda? Mãe? Você está bem, minha filha? Parece pálida e assustada. Tá tudo bem por aqui, Lira? Era um fantasma. O impostor batia à porta agora há pouco. Que história é essa, meninas? Vocês foram ler histórias de terror de novo na casa da Marta, né? Matilda, eu vou proibir você de ir pra casa daquela menina. Não, mãe, dessa vez era verdade. Até a Lira viu. É, dona Diana, eu também o vi. Ele entrou no quarto, abriu a janela, desferiu umas palavras a mim e foi embora. Meninas, fantasmas não existem. É coisa da cabeça de vocês. Vocês ficam se assustando com aquelas histórias e depois não sabem distinguir o real do imaginário. Tá, mãe. Pode ter sido só coisa da nossa cabeça. Desculpa pela gritaria. Vamos dormir logo. Matilda então fecha a porta e volta em minha direção. Vamos nos preparar para dormir, Lira. Ela vai então arrumando a cama para mim. Me ajeito deitada na cama de hóspedes e ela se senta aos pés. Nossos corações ainda estão acelerados. Ficamos repassando os ocorridos da noite e, em certo ponto, até rimos do ocorrido na estrada. Conversamos sobre diversos assuntos para nos distrair e a conversa estava tão boa que adormeci sem perceber. Sinto um leve desconforto. Um frio passa por debaixo do cobertor e lentamente se esgueira dos meus pés à minha cabeça. Meu corpo treme de leve, me enrolo nas cobertas e tenho a sensação de escutar passos no corredor novamente. Abro os olhos e Matilda não está aqui. O ambiente estava congelante. Saíam névoas de minha boca e nariz ao respirar. Névoas essas que foram se intensificando em quantidade e velocidade. Lira! Lira! Escuto um sussurro. Matilda? Balbuceio. Sim, preciso de ajuda, sussurra Matilda. Mas não podemos falar muito alto. Meus olhos percorrem por todo o quarto e está exatamente como deveria estar. Nada parecia fora do lugar ou anormal. Deve ser só coisa da minha imaginação. Penso, com os olhos lutando para se manterem abertos. Volto a me deitar na cama. Me enrolo nas cobertas, me viro para o outro lado e fecho os olhos. Quando estava quase dormindo, novamente, sou golpeada por uma facada sonora. Um ranger de portas, assustador e familiar, toma conta do quarto. Lentamente me viro e olho para o guarda-roupas. Ele está entreaberto. Engulo em seco. Forço as pálpebras umas nas outras e olho novamente. Ele parece se abrir sozinho, de forma lenta. Me levanto e vou em direção a ele para fechá-lo. A janela está aberta, deve ter sido o vento. Pé ante pé, sigo rumo ao guarda-roupas. Minhas vistas estão levemente embaçadas de sono e um frio extremo me abraça. Começo a tremer, mas continuo em direção a ele. Então, escuto bem baixinho. Venha, Lira, preciso da sua ajuda. Nesse momento, paraliso. Meus olhos fixam-se ao rodapé do armário. Vejo uma mão igual a de seu Jorge, segurando a porta e abrindo-a bem devagar. Meu corpo começa a suar e meu coração acelera. Minhas mãos vão rumo à minha boca para segurar meu grito, que brigava com minhas cordas vocais para sair e entalavam no desespero que queria descer. Vagarosamente vou retornando à cama, de costas, e com os olhos fixos à porta. Me deito e me cubro até a cabeça. É só coisa da minha imaginação. É só coisa da minha imaginação. É só coisa da minha Lira, preciso de ajuda. Ouço mais alto. Descubro apenas os olhos e olho rumo ao guarda-roupas novamente. Forço os olhos e não vejo a mão que segurava a porta. O armário se encontrava levemente aberto ainda, mas não parecia ter nada de errado. Não conseguia ver a mão que vira há pouco, tampouco alguma coisa de anormal no enorme espelho que refletia parcialmente a cama e parcialmente a porta. Uma leve brisa entra pela janela nesse instante e o ranger assombroso retorna, lenta e perpetuamente, entrando em meus ouvidos como uma canção dos horrores. O som rasgava meus tímpanos tão altamente que parecia vir de dentro de minha cabeça.
Ao passo que o silêncio se quebrava, o armário abria lentamente. A porta e o espelho refletia cada vez mais a cama em que eu estava, e então assusto. Pulo da cama e abro a porta com violência. Corro rumo ao quarto de Matilda e abro a porta na mesma frenesi que cheguei. Pulo na cama de Matilda, que levanta quase que instantaneamente e grita para mim: Koshoshini Kimashita. Ignoro totalmente o que ela diz e me cubro com a sua coberta. Embaixo das cobertas eu balbuceio: Ele está lá, Matilda. Eu o vi de novo. O que você viu dessa vez, Lyra? Sinto a voz de Matilda trêmula e falhada. Ele me chamava bem baixinho, sussurrava com a sua voz. Me atraía em direção ao armário, mas eu vi uma de suas mãos para fora do guarda-roupa. Aí eu voltei bem devagarinho para a cama e me cobri, mas ele chamou de novo com a sua voz. E eu olhei da cama. Nesse momento, uma leve brisa entrou pela janela e lentamente abriu a porta. Eu fiquei muito apreensiva em sair algo de dentro do guarda-roupas, que quando me dei conta, o reflexo do espelho mostrou a cama que eu estava. E ele estava embaixo, Matilda, bem embaixo. Parecia que vestia à noite. Era totalmente preto, com os olhos brilhantes, amarelos. Em uma de suas mãos pareciam ter garras, que lentamente foram subindo pela cama. E quando foi me pegar, eu saí correndo e vim parar aqui. Precisamos ir embora, Matilda. Calma, Lyra. Vamos ficar seguras aqui. Vamos ficar atentas para não sermos surpreendidas de novo. Meus olhos enchem de lágrimas. Choro de leve, porém não reluto. Não tenho coragem de fugir sozinha à noite e acho que ficaremos melhores juntas. Matilda então fica olhando a porta fixamente e eu, de costas a ela, fico olhando a janela, sem piscar. O sono foi todo embora. O sangue corria rápido em minhas veias. A noite foi se esvaindo minuto a minuto. O céu estava estrelado e belo, o amarelo das estrelas iluminando os céus. O azul escuro intenso da noite era convidativo. A lua estava magistral, ostentava um prateado intenso. Nenhuma nuvem era perceptível ao céu. No passar do tempo, notas de anil foram lentamente pintando o céu, até preenchê-lo totalmente. Um cálido amarelo adentrava a janela e amornava o ambiente gélido, quase sepulcral. O azul do céu tomava conta do ambiente, como se colocássemos uma máscara na noite e escondêssemos o medo noturno em uma bela manhã. O perene canto dos pássaros indicava o amanhecer e chacoalho minha cabeça. Os barulhos da floresta ao amanhecer me despertava de um transe. Então, nosso momento de alívio é cessado abruptamente por uma batida na porta. Uma engolida em seco, tão alta quanto era possível. O suor apodera-se de minhas mãos e costa. Lentamente me viro para a porta, que lentamente parece diminuir e ficar mais e mais longe. Meninas, já acordaram? Mãe? Está tudo bem aí? Você ficou de ir ao mercado comigo, lembra? Ah, é verdade. Já estou me arrumando. Lyra, você quer vir com a gente? Obrigada, mas minha avó irá me visitar hoje. Tá bom, a gente se vê mais tarde? Claro, assim que ela for embora eu te aviso. Uma conversa normal. Algo me parecia estranho. Antes de sair do quarto, eu olho para trás e ao puxar a porta, sinto que algo está errado. O quarto atrás de mim não parecia o de Matilda. Não vejo os ursinhos ou a escrivaninha. Sinto um leve desconforto e bato a porta rapidamente e corro rumo às escadas. Saio pela porta da frente, junto à dona Diana e com Matilda. Começo a ir rumo à minha casa, porém tenho uma sensação estranha. Aceno para elas e elas acenam de volta, de forma estranha. Seus braços parecem maiores e mais finos. Elas parecem muito felizes. Sorrisos muito grandes e desumanos. Esfrego meus olhos e sigo rumo à minha casa. Tenho a sensação de estar ouvindo passos pesados na madeira, porém ignoro e caminho mais rapidamente rumo à minha casa. O caminho para casa parecia mágico. Depois de passar uma noite no inferno, eu parecia ter ascendido aos céus. O dia azul anil, as poucas nuvens enfeitando o céu ao longe, o calor cálido do sol irradiando em meu rosto, a brisa leve e fresca da floresta, o canto infindo dos pássaros e a ausência quase que completa de sons de carros encantavam minha caminhada. Passando pela passarela de caminhadas, várias árvores diferentes e belas se enfileiravam ao infinito.
O verde esmeralda e tons amarelados encantavam o horizonte. O balançar de suas folhas pareciam quase que uníssonos ao canto dos pássaros. Pareciam dançar de alegria pela beleza do dia. Eu, em um devaneio de alegria, abro meus braços. O mundo parecia receptivo e acolhedor hoje. Fecho meus olhos e respiro fundo. Meus pulmões são preenchidos com o frescor sereno da natureza. Sinto ela me abraçar de volta. Continuo rumo à minha casa. O temor que há pouco tomava meu corpo era substituído por um sorriso calmo e alegre em meu rosto. Minha casa ao longe foi crescendo mais e mais, até eu ficar de frente à sua porta. Minha casa era linda e hoje parecia radiante. Sua tonalidade amarela primavera exuberava um brilho quase que divino em meio ao anil infinito da paisagem. A madeira branca da sacada destoava em meio a tons verdes e amarelos. Uma cadeira de balanço estava posta a ela, juntamente a uma pequena mesinha e uma cadeira mais simples. Acho que a vovó já chegou. O cheiro de baunilha, chá e leite tomava conta de minhas narinas, que acertavam o palpite. Sobre a mesinha havia uma forma de biscoitos que aparentavam ter saído do forno há pouco. Dava para ver a fumaça saindo dos biscoitos. O cheiro preenchia o ambiente todo. A porta lentamente foi se abrindo, rasgando o cachoar dos pássaros em um ranger agudo, porém rápido. Oh, pequena, você cresceu. Fazia muito tempo que eu não lhe visitava. E está com uma carinha tão alegre e vívida. Bom dia, vovó. O dia amanheceu muito lindo hoje. Estou apenas aproveitando a companhia da natureza e agradecendo pela vida. O dia está realmente belo hoje. Venha, eu fiz biscoitos e chá. Vamos tomar café da manhã. Claro, adorarei tomar café com a senhora. Dona Maria, a passos lentos e serenos, vai em direção à cadeira de balanço. Coloca a chaleira sobre a mesa ao lado dos biscoitos e diz: Lira, poderia pegar as xícaras para nós? Eu acabei me esquecendo. Claro, vovó, eu vou já pegá-las. Viro-me de costas e abro novamente a porta de entrada. O ranger é alto e agudo. Destoa totalmente do ambiente sereno e calmo da manhã. Escuto um som estridente e repetitivo que parece querer machucar meus ouvidos, vindo da cadeira de balanços. Adentro a casa. Corro para meu quarto a fim de deixar minhas coisas e volto em direção à cozinha. Pego as xícaras e estranho. O som delas está abafado, como se não fossem de louça, mas de algum tecido. O chão parecia mais gastos do que o de costume e as paredes pareciam tonalizar para um marrom, em vez do costumeiro laranja. Volto para a varanda e ao passar frente ao portão escuto uma voz. Lira! Lira! Acorda, Lira! Não consigo distinguir de onde ela vem. Parecia ecoar no fundo da minha cabeça. Abro o porão e está normal. Olho em volta e não vejo nada de muito diferente, então ignoro a voz e vou para a varanda. Vovó, peguei as xícaras. Já preparei tudo para nós. Sua mãe disse que tinha que trabalhar hoje cedo e saiu bem cedinho. Sim, ela cuida dos cavalos da região e nessa época do ano ela tem muitos atendimentos. Em meio à conversa, tudo estava belo e estranho. O cheiro da grama contrastava com um cheiro peculiar de terra molhada. O ar fresco batia em meu rosto e arrepiava minha pele de forma gélida. O cheiro da baunilha e do chá de hibisco misturava o doce do mel a um cheiro peculiar e metálico, que ao fundo parecia tomar forma. Coloco um pouco de leite ao chá e o movimento que ele faz ao se misturar é enfadonho. Figuras disformes e cadavéricas aparecem em minha xícara e somem em frações de segundos. Tenho a sensação de ouvir ao fundo gritos de alguém pedindo por ajuda. Vovó, como a senhora está? Faz muito tempo que não nos vemos. Estou bem, minha neta. Seu avô queria ter vindo também, mas surgiu imprevistos urgentes na fazenda. Ele pediu para lhe trazer um presente. Está no quarto de hóspedes, junto às minhas coisas. Continuamos conversando por mais uns minutos, quando minha avó saca de sua bolsa um novelo de lã e umas agulhas de crochê. As agulhas pareciam longas e disformes, como galhos retorcidos. Ela põe-se então a coser. Fico observando por uns minutos e a costura parecia agonizantemente visceral.
O cachecol que dependura-se de sua bolsa parece couro recém-tirado de algum animal, ainda sangrando. Uma ânsia se forma em meu estômago e sobe rumo à minha goela. Seguro e viro o rosto. Ao olhar novamente, o cachecol está como deveria, um lindo emaranhado de lã vermelha e marrom. Vovó, vou levar as coisas para a cozinha. A senhora quer mais chá? Não, minha neta. A vovó está satisfeita. Entro novamente em casa e pasmo. Da porta de entrada ruma uma fissura que parece recém-feita. Arranhados pelo chão e paredes dependuram-se ao longe. O ambiente morno esfria. Um frio extremo se apodera do interior de minha casa e de mim. Lira! Assusto e minhas pernas tremem. Relutante, vou à cozinha e deixo as louças. Um eco de porta rangendo e batidas intensas repercutem do quarto de hóspedes pela casa toda. Meu corpo congela por completo e ando a passos robóticos e estáticos. Minhas pernas parecem pesar toneladas e minha garganta está seca. O ar pesa em meus pulmões que se esforçam para trabalhar. Meu coração pula de forma intensa em meu peito e então chego à porta do quarto de hóspedes. Sou surpreendida por uma rajada sonora tão intensa que parece mexer a porta. Então, engulo todo o medo por um momento e abro abruptamente a porta para checar o que há no quarto. Novamente, fico imóvel. O quarto é idêntico ao quarto de hóspedes de Matilda. A janela aberta, a cama de solteiro, o guarda-roupas assustador e os sons de batida na porta se intensificam. Lira! Lira! Acorda! Preciso da sua ajuda! Estou estática, frente ao quarto. Meu corpo é envolto pelo frio sepulcral da noite passada. O guarda-roupas, que está com a porta totalmente aberta, esbanja uma escuridão quase mística. Sua porta vai se fechando lentamente. O som dele é abissal e estridente. Quando sua porta se fecha quase que totalmente, eu vejo. O reflexo no espelho reflete eu, ajoelhado, e ao fundo, Matilda, segurando a porta do quarto de hóspedes. As batidas estavam sem sincronia e fortes. Cada batida fazia Matilda dar pequenos saltos para frente e lutar com toda sua força para mantê-lo fechado. Uma mão disforme começa a se esgueirar pela fresta da porta. A mão é escura, com pelos e unhas enormes. A luz do dia subitamente vai-se embora e a noite mais densa e fria que já existiu em minha vida toma conta do quarto. O ar seco e gelado fazia meu medo se multiplicar. Meu corpo tremia e se encolhia involuntariamente. Meu coração já errava as batidas, mas continuava de forma intensa e aleatória. Me dá a cadeira, Lira! Um grito estridente, alto e desesperado toma conta do quarto. Eu me via em frente a uma horripilante situação. Matilda tentando segurar a porta com toda sua força e parecia ceder à queda de braços com o monstro. Meu corpo trêmulo não me respondia. Só conseguia sentir o frio e o desespero que emanava de Matilda a mim. Então, rapidamente, meu corpo é posto a um impasse. O frio cessa de forma instantânea e um amargo quente toma conta de minha face e escorre lentamente pelo meu queixo e pescoço. Um cheiro metálico, adocicado e intenso preenche o espaço. Minha consciência não assimila o ocorrido. Passo minha mão pelo líquido em minha face e olho. Vermelho. Hesito. Meus olhos tremem de um lado para o outro, tentando assimilar o que está acontecendo, quando minha mente é invadida por um grito ensurdecedor que me faz acordar. O grito carregava uma dor e desespero quase palpáveis. Estremecia meu interior e removia as máscaras de meus olhos. Recobro minha consciência e meus olhos vagarosamente saem do vermelho de minhas mãos. Percorrem o chão do quarto, onde vejo um braço recém-decapitado a um passo de mim. E mais adiante, param em Matilda, caída no chão. Seu rosto estava espremido de uma dor inimaginável. Seus gritos atravessavam o quarto e rasgavam a noite. Ela estava desesperada, se retorcendo, tentando estancar o sangramento em seu ombro. Sangramento esse que brotava de onde era para ter um braço. No susto,
tento levantar rapidamente, porém minhas pernas estão moles e escorrego no sangue diante aos meus pés. A porta finalmente se abre por completo e Jorge passa por ela lentamente. Seus movimentos eram lentos e tenebrosos. Seu ritmo parecia irreal aos olhos. Era como se o mundo tentasse rejeitá-lo e ele se espremesse pelo espaço a fim de ficar. Seu rosto estava pior que da última vez. O sorriso estava maior. Os olhos estalados e os sulcos abaixo deles mais profundos. A pele estava esticada na face e folgada no resto do corpo. Agora aparentava ser apenas uma fantasia mal vestida de um ser humano. Em sua boca pendia um pouco de sangue misturado de algo preto e repugnante que lentamente escorria por todo o seu corpo. Um passo, uma arrastada de perna. Lentamente a criatura foi se aproximando de Matilda. Um terceiro braço salta de seu tronco, parecia um galho de uma árvore, retorcido e delgado. Em suas pontas, garras que pareciam facas extensas. Arranhava a parede e posteriormente o chão, deixando um rastro por onde passa, até chegar ao encalço de Matilda. A besta não exprime emoções, mas emana uma aura de medo. O ar perto dele é denso e fétido, frio e úmido. Cheira a carne podre, lama e musgo. O ambiente é então tomado por essa aura que sufoca. Aos poucos vou me esquecendo como respirar. A sensação de afogamento e estar se engasgando com o próprio ar faz o quarto parecer um pântano, asqueroso e perigoso. Ele se rasteja até onde Matilda está, se ajoelha sobre ela. O braço com as lâminas percorre de seus pés até seu abdômen. Ao passo que as unhas passam, sua pele é rasgada como um pedaço de seda rasgada por uma faca. Sua mão para e adentra suas entranhas. Koshushini Mashita. A besta para e olha para baixo. Seu hálito parecia sólido e visível. Era fervoroso, cheirava sangue. Gotas do fluido caem sobre Matilda, enquanto a criatura tenta proferir algumas palavras. De relance, percebo os olhos amarelos, maiores. Eles não tinham pupilas, eram apenas um amarelo intenso, e algo que pareciam nuvens circulavam ele. As nuvens se retorciam como corpos sendo torcidos e quebrados. Pareciam serem dilacerados pelos próprios ossos. Koshushini Kimashita. Ele então para. Seu sorriso ganha mais tamanho, e a pele não suporta, e começa a rasgar. Sua boca abre lentamente e de forma pausada. Leves solavancos eram notórios. O ar podre parecia golpear o rosto de Matilda, que se espremia e virava para o lado. Sua boca vai se abrindo mais e mais. Com a ajuda dos outros braços, a criatura enfia as mãos em sua boca e termina de rasgar a pele, puxando o maxilar e rasgando a boca por completo. De dentro de Jorge saía uma criatura disforme, parecia uma massa de piche, com restos de corpos grudados por ela, os olhos amarelos gigantes e dentes muito pontiagudos. Koshushini Kimashi. Onde você ouviu essa frase? Em um livro, eu sei que ela funciona. Não disse o contrário. Ela funciona. Estou aqui. O que você quer negociar? Eu quero sair daqui e levar ali. Shhh. O monstro coloca uma de suas mãos fétidas na boca da menina e diz: Eu sei o que você quer, mas o que importa mesmo é o que eu quero. Diz a criatura se inclinando rente a Matilda com os olhos fixos a ela. Se você conseguir me dar um de seus pulmões, eu deixo a garota ir. E se você quiser ir também, eu quero seu outro braço. E a criatura? Ele então inclina-se para trás, se retorcendo todo. Seu terceiro braço solta Matilda e adentra seu abdômen, retorcendo-se e retirando um galho, uma ponta aparentemente de pedra, e o entrega para Matilda. Faça sua parte, menina, se quiser sair daqui com vida. Observo a cena, boquiaberta. Minhas mãos suadas parecem pedras de gelo envoltas pelo frio. Meus olhos não querem acreditar no que estão vendo. Esfrego meus olhos e nada. Continuo vendo a mesma cena, visceral. Meu rosto é delicadamente acariciado por águas salobras.
que enchem meus olhos e pendem de meu queixo. Minhas pernas não param de tremer. Me esforço muito para me levantar e, quando consigo, me inclino em direção à janela. Pé ante pé, caminho rumo à mesma. A casa parecia ser chacoalhada por um terremoto. Minhas mãos enrijeceram em minha boca, que prendia o som do choro. A criatura parecia entretida com Matilda, porém, um pisão em falso. A madeira deu um ranger que abruptamente rasgou o silêncio fúnebre do quarto. Ao notar meu movimento, a criatura ritmicamente e pesadamente começa a se inclinar em minha direção. Sua casca enrosca em uma tábua mal pregada e seu rastejar revela sua aparência repugnante. Seu corpo era todo em tons de preto e verde musgo. Notas de vermelho rubro evidenciavam vítimas antigas, e seu aspecto pegajoso marcava o chão, tal qual uma lesma banhada em sangue. Vejo que, com seu último lampejo de força, Matilda tenta agarrar a criatura e grita: "Corre, Lyra!" Sou atingida pelo som e quase que automaticamente pulo pela janela, e por sua vez desabo ao chão e ponho-me a correr. O caminho estava embaçado por lágrimas, um amontoado de culpa e impotência se entalavam em minha garganta e lentamente desciam rasgando meu interior. Meu estômago parecia em chamas, se retorcia e estribuchava. Meus pulmões e tripas pareciam serem esmagados. Meu coração queria pular para fora do corpo e lutava por espaço. Alguns passos adiante, resolvo me virar para olhar para trás. Na janela do quarto, eu vejo um esguicho avermelhado se apoderando da janela e sendo borrifado através dela, seguido de um grito alto e aterrorizante que finda em um atropelo líquido que parecia tapar sua boca. Segundos depois, a figura se levanta e fica frente à janela e começa a se inclinar para fora. Seu sorriso, que era branco intenso até pouco tempo atrás, agora estava avermelhado. Os olhos amarelos se apertavam em êxtase. Ele se arrasta pelas telhas e chega ao chão e põe-se a correr em minha direção. Em terra, ele era mais rápido do que eu imaginava. Vira o rosto e aperta os passos sem olhar para trás. A luz da lua iluminava o caminho pela mata. Barulhos de corvos e lobos preenchiam meus ouvidos, que mesmo tapados, não paravam de ouvir os gritos que pouco a pouco preenchiam minha alma. Minha alma parecia escorrer e lentamente meu corpo se preenchia de vazio. Um amor quase fraternal acabara há pouco. Meu coração agora era preenchido com nada. Parecia uma rocha que se debatia e pesava em meu peito. Cada ecoar dos gritos em minha cabeça era uma revirada no estômago. Meus sentimentos queriam sair pela goela. O clima noturno me acolhia. A solidão vagarosamente foi me abraçando. Os uivos dos lobos preenchiam a floresta. Meus sentimentos, misturados ao meu âmago, são surpreendidos abruptamente por uma casa. Uma casa familiar. Corro em direção à porta e espanco a madeira em desespero. Cada batida me deixava mais ansiosa, com mais medo de ficar presa aqui fora com a besta. Então, a porta é aberta. Pulo para o interior da casa e bato a porta com força. Abraço a primeira pessoa que meu tato nota no recinto. Tem alguém lá fora. A sombra está me seguindo. Ela matou a Matilda. Eu ouvi. Ouvi os gritos e não pude fazer nada. Saí correndo. Corri mais que minhas pernas conseguiam. Mas ele está chegando. Precisamos fazer alguma coisa. Calma, Lyra. Respira. Me conta com calma o que está acontecendo. Eu paro, respiro fundo e olho para Marta, que parece serena e pronta para dormir. Eu estava fazendo chá para tomar antes de dormir. Você me assustou batendo na porta assim. Ele está vindo, Marta. Precisamos fugir daqui. Quem está vindo, Lyra? Marta vai em direção à porta, abre e dá uma volta no quintal. Está tudo bem por aqui, Lyra. Venha dar uma olhada para ver você mesma. Eu, relutante, não saio. Fico observando ela por trás das janelas da casa e pela porta entreaberta. O quintal parecia seguro agora. Marta estava serenamente caminhando e nada de ruim aconteceu com ela. A noite está linda, a lua encantadora. Nenhuma nuvem tapa o céu, que está coberto por estrelas. Os uivos de lobos, ao longe, estão aos poucos sendo deixados de serem perceptíveis. As árvores balançavam serenamente. Eu olho em volta e está tudo normal. As sombras que me seguiam agora pareciam apenas a sombra das árvores. O rastro da perseguição não está mais ali. O caminho que fiz aparenta ter apenas meus passos. Viu? Não há nada de errado por aqui.
Entre. Você deve ter se assustado com alguma coisa. Vamos tomar um chá e tentar entender o que aconteceu, diz Marta com um sorriso preenchendo seu rosto. Começo a me acalmar. Minha respiração e batimentos cardíacos começam a se normalizar. O suor que me abraçava começa a secar. Minhas tripas vão lentamente se acalmando e param de se espremer. Entramos na casa e fecho a porta na sequência. Sento-me em um banco rente ao balcão da cozinha e Marta senta-se ao meu lado. Ela me serve um pouco do seu chá. Aceito e bebo um pouco. Ele está doce e seu cheiro levemente diferente de como eu me lembrava. Começo a contar a história para Marta, que apenas acena com a cabeça e parece concordar com tudo que eu dizia, por mais absurdo que possa ser. Apenas uma coisa me incomodava. Seus olhos estavam fixos a mim e seu sorriso infindo. Os olhos dela estavam mais amarelados que o normal. Ela se aproxima de mim. Eu vejo sua face, familiar, real e gentil, sustentar um sorriso muito bonito. Seus dentes estavam à mostra e pareciam até irreais de tão brancos. Sua face, ao passo que se aproximava, parecia menos real e menos com a pessoa que eu conhecia a vida quase toda. Minha mente não conseguia assimilar aquele sorriso a uma pessoa real e me vejo estática, sem reação. Ao passo que ela se aproxima lentamente de mim, seus olhos azuis foram ficando cada vez mais amarelados e maiores. Seu sorriso de gentileza parecia se tornar uma fixação doentia e me senti penetrada por aquele olhar. Suas mãos seguram meus ombros e me puxam em direção ao seu corpo. O calor que senti foi inumano. Recebo um abraço e não consigo sequer abraçá-la de volta. Vai ficar tudo bem, Lyra. Nós vamos cuidar de você agora. Não precisa se preocupar mais.